Adolf Hitler liderou o regime nazi que provocou milhões de mortes e uma guerra que alterou a história. O seu apelido nem sempre foi esse. Nasceu como Adolf Schicklgruber, mudou de nome por decisão do seu pai e cresceu marcado pela morte precoce da sua mãe. Foi voluntário na Primeira Guerra Mundial, onde recebeu a Cruz de Ferro, embora depois se tenha discutido se realmente esteve em combate. Na prisão, escreveu Mein Kampf, texto que se tornou obrigatório durante o Terceiro Reich, aproveitou um incêndio para obter poder total e, já como Führer, controlou o aparelho do Estado. Rejeitou drogas em público, mas o seu médico administrava-lhe opiáceos e estimulantes. Acumulou riqueza, evitou pagar impostos e chegou a ser proposto para o Nobel como troça. Terminou com um tiro, rodeado de teorias e restos sem identidade clara. Mas para além da política, da guerra e da propaganda, o seu regime deixou marcas em objetos, sistemas e tecnologias que ainda seguem presentes. Quais foram alguns desses inventos criados sob o seu comando que nunca imaginaste? O VG-15, o fuzil improvisado da última defesa nazi. Durante os últimos meses de 1944, a Alemanha enfrentava um colapso militar irreversível. As derrotas no leste e o avanço aliado no oeste deixaram o regime sem armas suficientes para substituir as perdas da frente. Com fábricas bombardeadas e recursos esgotados, o comando alemão criou um corpo de milícia nacional chamado Volkssturm, integrado por homens mais velhos, jovens e trabalhadores mobilizados de urgência. Para equipá-los, o Ministério do Armamento impulsionou o Primitive Waffen Program, um plano destinado a fabricar armas simples e baratas que pudessem ser produzidas com os materiais ainda disponíveis. Dentro desse programa, encarregou-se várias companhias do desenvolvimento de fuzis de emergência. Walter apresentou o VG-1, Spreewerk Berlin o VG-2, Steyr o VG-5 e Gustloff Werke o modelo VG-15, que resultou ser o mais avançado do conjunto. O seu criador, Karl Barnitzky, idealizou uma arma semi-automática que podia ser fabricada sem processos industriais complexos e empregava componentes já existentes noutras linhas de produção. A designação oficial era Gustloff Volkssturmgewehr, embora na sua fase inicial tenha recebido os nomes MP-507 e MP-508, consoante o tipo de coronha utilizado. O VG-15 chegou à frente no princípio de 1945, quando a guerra já estava praticamente perdida para a Alemanha. O seu propósito era claro: dar à milícia uma arma semi-automática que pudesse usar o mesmo cartucho intermédio de 7,90 e 2 por 33 mm, o mesmo que empregava o STG-44. Esta munição oferecia bom controlo e um alcance efetivo em combates a curta distância, especialmente útil nos confrontos urbanos dos últimos meses. Além disso, usava o mesmo carregador de 30 balas, o que ajudava a simplificar a logística no meio do caos do final do conflito. A produção começou em janeiro e terminou com a rendição, em maio. No total, foram fabricadas umas 10.000 unidades. O VG-15 destacava-se pelo seu sistema de recuo retardado por gás, conhecido como Gas Delayed Blowback. Barnitzky tinha desenhado um mecanismo no qual o gás extraído do cano perto da câmara gerava pressão oposta ao recuo, mantendo o ferrolho fechado até que o projétil saísse do cano. Uma vez reduzida a pressão, a força residual da cápsula impulsionava para trás o bloco de fecho e completava o ciclo. Este princípio seria utilizado anos mais tarde em algumas armas de Heckler e Koch, como a pistola Psete. A arma tinha um comprimento total de 885 mm, um cano de 378 mm e um peso de 4,6 kg. A sua velocidade inicial alcançava uns 660 metros por segundo, com um alcance efetivo de aproximadamente 300 metros. O design utilizava apenas 39 peças metálicas, das quais 12 requeriam maquinagem, 21 podiam ser produzidas mediante estampagem e 6 eram molas. A redução de componentes e a ausência de acabamentos era uma condição do programa, que procurava acelerar o fabrico em oficinas com mão de obra não especializada. As miras eram de ferro fixo a 100 metros, suficientes para distâncias curtas, mas imprecisas a longa distância. Os relatórios de testes realizados pela União Soviética, após capturar vários exemplares, indicaram uma precisão limitada.
A 100 metros, a metade dos disparos impactava dentro de um círculo de 10 centímetros de raio, enquanto que a 300 metros a dispersão ampliava-se até 50 centímetros. A queda da bala era notável a essa distância, obrigando o atirador a elevar o ponto de mira. Contudo, nas condições de combate urbano para as quais foi pensado, essa precisão resultava aceitável. A sua fabricação foi realizada nas instalações de Gustloff-Werke, em Weimar, sob supervisão direta do Ministério do Armamento. Os últimos meses de produção foram caóticos. Faltavam materiais, pessoal e transporte, e as peças eram montadas em turnos de emergência. Apesar disso, o VG-15 representou um dos intentos mais sofisticados daquele programa de armas de última hora. O modelo foi entregue principalmente a unidades do Volkssturm, em defesa de cidades como Berlim e Breslau, embora algumas partidas tenham alcançado divisões regulares da Wehrmacht. A arma não estava pensada para uma vida útil prolongada. A sua estrutura de aço estampado e peças rebitadas tornava-a sensível ao desgaste, mas era barata e fácil de montar. No seu interior, o mecanismo de disparo foi construído com molas simples e componentes mínimos para garantir fiabilidade temporal. A arma carecia de punho separado, e a coronha era uma peça reta de madeira de forma rústica. Estas características diferenciavam-na dos modelos anteriores de Walter e Spreewerk, que eram de ação manual e mais lentas em combate. Após a rendição, vários exemplares foram analisados pelos aliados para estudar o seu mecanismo. O sistema de recuo por gás de Barnitsky foi considerado uma solução criativa para a escassez de materiais, e anos depois o seu princípio foi empregado em designs mais modernos. A produção do VG-15 não teve continuidade após 1945, mas o seu conceito de arma econômica e semi-automática converteu-se numa referência para o pós-guerra. Os historiadores descrevem-no como o último fuzil alemão fabricado durante o conflito, nascido do colapso industrial e pensado para uma milícia sem experiência. O canhão sônico, a arma experimental que nunca funcionou. A meados da guerra, quando o exército alemão procurava soluções fora do comum, um engenheiro chamado Richard Zippermeyer começou a trabalhar num projeto que pretendia converter o som em energia destrutiva. Os relatórios técnicos da época descrevem-no como uma tentativa de criar uma arma acústica de pressão concentrada capaz de danificar motores ou provocar lesões internas sem usar projéteis nem explosivos convencionais. O dispositivo, conhecido como Schallkanone, consistia numa estrutura de metal com forma de tubo parabólico que concentrava uma mistura inflamável de gases. Ao detonar essa mistura, gerava-se uma onda de choque sonora que se expandia para o exterior. A energia produzida dispersava-se em forma de rajada de ar comprimido, mas os ensaios demonstraram que a força se perdia com rapidez ao afastar-se do ponto de origem. As provas foram realizadas entre 1943 e 1944 em zonas controladas do sul da Alemanha. Os registros aliados de pós-guerra indicam que o alcance efetivo era de uns 200 metros e que a intensidade do som diminuía drasticamente com a distância. Em condições de laboratório, o canhão podia derrubar lâminas leves e objetos frágeis, embora não alcançasse a potência necessária para causar dano estrutural real. Os cálculos dos técnicos do Ministério do Armamento alemão mostraram que o sistema necessitava de pressões superiores a 150 decibéis para ser útil em combate. Contudo, a mistura de gás e ar não podia sustentar essa pressão por mais de 1 segundo. O ar absorvia a energia acústica antes de alcançar o alvo, o que tornava a arma ineficaz para além de uns poucos metros. Os documentos estadunidenses recuperados em 1945 confirmaram esses resultados. O físico Jürgen Altmann, no seu estudo sobre armamento acústico, analisou décadas depois os algarismos originais. As suas conclusões foram claras. As ondas sonoras atenuam-se demasiado rápido no ar e não podem conservar a potência necessária para infligir dano corporal ou material à distância. Segundo os dados recolhidos, a energia requerida para afetar um ser humano a 100 metros equivaleria à libertada por um explosivo de grande tamanho, algo inviável para uma arma portátil ou de curta montagem. Embora o canhão não tenha chegado a produzir efeitos práticos, representou um dos primeiros intentos documentados de aplicar energia acústica com fins bélicos. Nos arquivos aliados, o projeto é citado como uma curiosidade técnica dentro do programa experimental do Terceiro Reich.
Os relatórios catalogaram-no como um design sem valor tático, mas destacaram o interesse que despertou no estudo de frequências, vibrações e ressonância. O livro Sonic Warfare, de Steve Goodman, descreve como o som se tinha convertido já num instrumento de poder dentro do regime nazi. As concentrações maciças, os altifalantes em desfiles e a repetição amplificada de discursos criavam um ambiente onde o ruído era parte do controle político. Nesse contexto, o projeto de Zippermeyer pode entender-se como a extensão técnica dessa cultura do som. A intenção não era só gerar uma arma, mas sim aproveitar o impacto físico e psicológico do ruído como parte da guerra. Goodman também menciona que outros países, como o Japão e a Grã-Bretanha, realizaram ensaios similares com ondas de baixa frequência, sem lograr resultados funcionais. A Alemanha foi a única a incorporar oficialmente esta investigação dentro do seu programa militar. Os engenheiros alemães tentaram amplificar a potência acústica mediante combustões encadeadas numa câmara cônica, onde cada explosão reforçava a anterior. Na prática, as provas demonstraram que o efeito principal era um som ensurdecedor e deslocamentos de ar localizados. Após a queda da Alemanha, os protótipos foram trasladados para o Office of Scientific Research and Development nos Estados Unidos, que os classificou como projetos de investigação sem aplicação imediata. Mesmo assim, alguns dos princípios observados foram utilizados mais tarde em estudos sobre dispositivos não letais de controlo de multidões, baseados em sirenes de alta potência e geradores de baixa frequência. Zippermeyer desapareceu dos registros pouco depois do final do conflito. Os relatórios indicam que foi interrogado e libertado e que parte do seu trabalho foi incorporado aos arquivos do US Army Air Technical Service. Nenhuma evidência demonstra que a arma tenha chegado a ser testada em combate. As versões posteriores que circularam na imprensa misturaram factos com especulação, alimentando a ideia de um canhão invisível capaz de matar com o som. Nos estudos modernos sobre armamento acústico, como o de Altman para Science and Global Security, é reconhecido o valor histórico daquele experimento como antecedente da investigação acústica militar. Embora os seus resultados tenham sido nulos, deixou constância de um momento em que a física do som foi considerada uma possível ferramenta de guerra. BMW R-75, a motocicleta militar que percorreu a Europa em guerra. No final da década de 1930, o exército alemão procurava um veículo rápido, resistente e fácil de manter, que pudesse deslocar-se com a mesma eficácia por estradas e terrenos irregulares. Dessa necessidade nasceu a BMW i75, uma motocicleta com sidecar desenhada para cumprir as exigências do Heer e da Wehrmacht, convertendo-se numa das máquinas mais reconhecíveis da Segunda Guerra Mundial. O projeto começou em 1938, quando o alto comando do exército pediu à BMW e à Zundap que desenvolvessem um modelo específico para uso militar. Os modelos civis adaptados já não respondiam às condições de combate, por isso o governo encarregou um design novo, com dupla tração e marcha atrás. A fábrica da BMW, em Munique, iniciou os trabalhos sobre um motor boxer de 745 centímetros cúbicos e uma transmissão capaz de acionar tanto a roda traseira como a do sidecar. As primeiras unidades saíram em 1941 e foram submetidas a provas em distintos frontes. A BMW R75 demonstrou uma tração impecável em lama, neve e areia, e o seu diferencial bloqueável permitia superar inclinações impossíveis para outros veículos. Estava equipada com um motor de 2 cilindros opostos e 26 cavalos de força, refrigerado por ar. A sua caixa de velocidades de 4 marchas para a frente e uma de retrocesso, juntamente com a possibilidade de desconectar a tração lateral, dava-lhe uma manobrabilidade surpreendente. O chassi estava construído com tubos de aço reforçado e suspensões ajustadas ao peso extra do sidecar. A estrutura podia suportar cargas de até 500 quilos entre tripulação, armamento e equipamento. A sua velocidade máxima alcançava os 95 km por hora e, com seu depósito de 24 litros de combustível, percorria cerca de 340 km. A maioria das unidades montava o carburador Solex 26 mm e os seus pneus de 4,5 polegadas de largura garantiam estabilidade em terrenos moles. Cada motocicleta era montada seguindo especificações militares controladas pela Heereswaffenamt.
Os soldados das divisões Panzer e os batalhões de reconhecimento receberam-nas como parte do equipamento padrão. Na frente oriental, os destacamentos motorizados usavam AR-75 para exploração, ligação e transporte rápido de oficiais ou documentos. A sua agilidade tornava-a útil em zonas rurais sem estradas pavimentadas, onde os veículos blindados ficavam atascados. O sidecar levava uma tração integrada ligada por eixo cardan, o que lhe permitia avançar por lama ou neve sem perder equilíbrio. Na parte frontal, costumava instalar-se uma metralhadora MG-34, acionada pelo acompanhante. A versão padrão incluía, além disso, ferramentas, sobressalentes, combustível adicional e até pneus de substituição. Algumas variantes estavam equipadas com suportes para rádio ou morteiro ligeiro, consoante a missão. A partir de 1942, BMW e Zundap unificaram componentes sob o programa de estandardização, impulsionado pelo Ministério do Armamento para simplificar a produção. O objetivo era que as peças de ambos os modelos, a BMW R75 e a Zundap KS 750, fossem intermutáveis. Embora o plano não se tenha completado pela pressão dos bombardeamentos, permitiu manter o fornecimento de partes comuns até ao final da guerra. A motocicleta também foi empregada no norte da África, onde as unidades do Afrika Korps a usavam para patrulhas, escoltas e estafetagem, mensageria. A sua fiabilidade em areia tornou-a fundamental para as operações de Rommel. Em contraste, na frente russa destacava-se pela sua capacidade para funcionar com temperaturas abaixo de zero. Em muitas ocasiões, os mecânicos improvisavam proteções térmicas nos cilindros e usavam óleos mais densos para resistir ao clima. A produção total alcançou ao redor de 16.500 unidades entre 1941 e 1944. As oficinas principais operaram em Munique e Eisenach, e nos últimos meses da guerra, parte da montagem foi trasladada para a Áustria para evitar os ataques aéreos. Contudo, os bombardeamentos aliados destruíram fábricas e linhas de fornecimento, interrompendo o fabrico em massa. Em 1944, a fábrica de Eisenach foi ocupada por tropas soviéticas. As ferramentas e moldes originais da AR-75 foram enviados à URSS, onde serviram para produzir a M-72, uma réplica baseada no design alemão. Este modelo soviético, juntamente com a sua versão chinesa Changjiang 750, prolongou a vida do projeto original durante décadas posteriores. Os documentos técnicos revelam que a AR-75 foi muito mais do que uma simples motocicleta militar. Tinha um sistema de freios hidráulicos em ambas as rodas traseiras, um diferencial que podia ser bloqueado manualmente e um sistema de lubrificação capaz de suportar longas horas de marcha contínua. O motor tipo OV, com válvulas na cabeça, assegurava potência uniforme, inclusive a baixa velocidade. Durante a guerra, estas motocicletas foram parte habitual dos comboios alemães. Em muitas fotografias, vemos-las a acompanhar caminhões de fornecimento ou unidades de artilharia ligeira. Também serviam para missões de resgate e evacuação em zonas bombardeadas. A sua manutenção era simples e podia ser realizada em campo com ferramentas básicas. A cor padrão era o Dunkelgelb, um tom amarelado que substituiu o cinzento Wehrmacht original para adaptar-se a distintos terrenos. No costado do tanque aparecia a insígnia da unidade ou a cruz negra da Wehrmacht. Alguns modelos posteriores incluíram uma cúpula desmontável sobre o farol e filtros de ar adicionais para zonas desérticas. Com a rendição da Alemanha, muitas 75 foram capturadas pelos aliados e empregadas durante a ocupação. As unidades norte-americanas valorizavam-nas pela sua durabilidade e facilidade de condução. Outras foram entregues às forças policiais do pós-guerra, onde continuaram em serviço vários anos. Na atualidade, a BMW R-75 é uma peça de coleção muito procurada. Os modelos conservados mantêm os seus números de chassis originais e as marcas do exército alemão. O seu sistema de dupla tração e marcha atrás segue a ser admirado como um avanço técnico para a sua época. Os restauradores reproduzem fielmente as configurações de 1942, mantendo as especificações de fábrica documentadas nos arquivos de BMW e da Wehrmacht. FL-200 e 82 Colibri, o primeiro helicóptero de combate do mundo.
Nos anos mais duros da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha criou um artefacto que parecia adiantado ao seu tempo. O Flettner fere 282 Colibri, o primeiro helicóptero operacional do mundo. O seu designer, Anton Flettner, levava mais de uma década a estudar o voo vertical, quando o Ministério do Ar do Reich lhe encarregou de desenvolver uma máquina ligeira, capaz de descolar em espaços mínimos e operar a partir de navios de guerra. O modelo surgiu a partir do Felle 265, um protótipo com rotores entrelaçados que eliminava a necessidade de um rotor de cauda. O Affiliro 282 V2 realizou o seu primeiro voo livre a 30 de outubro de 1941, pilotado por Ludwig Hoffmann. A sua estrutura, formada por tubos de aço cobertos com tecido, integrava 2 rotores contrarrotativos que garantiam estabilidade e manobrabilidade, algo inédito nesse momento. Em 1940, Flettner montou fábricas em Johannisthal e Bad Tölz, onde foram completados os primeiros exemplares com cabinas de plexiglas. Em 1942, a Marinha Alemã provou o Colibri no cruzeiro Köln, comprovando a sua capacidade para descolar e aterrar no convés. Aqueles ensaios convenceram o alto comando naval de que o aparelho podia servir em reconhecimento marítimo e missões antissubmarinas. O Colibri utilizava um motor BMW Brahmo X-14A de 7 cilindros e 160 cavalos de potência, alcançava 150 km por hora e podia voar mais de 300 km. O seu teto operacional superava os 3.000 metros e, em caso de falha do motor, ativava de imediato a autorrotação, aumentando a segurança do piloto. A versão FL 282B2 de 2 lugares destinou-se à observação e ligação com artilharia. Em 1943, os resultados das suas provas motivaram um pedido oficial de 1.000 unidades, encarregado à BMW, mas os bombardeamentos aliados destruíram as fábricas de Munique e Eisenach antes de completá-lo. Apenas umas 2 dezenas saíram de produção. Após os ataques a Berlim, o fabrico foi trasladado para Schwiednica, na Silésia. Em junho de 1944, um Colibri pilotado por Hans Fuisting enfrentou em manobras um Focke-Wulf FW-190. O caça apenas pôde mantê-lo na mira. O helicóptero movia-se com tal agilidade a baixa altura que parecia impossível de alcançar. As provas confirmaram o seu valor tático e a sua capacidade de sobrevivência frente a aviões inimigos. A finais desse ano, o Affiliro 282 foi usado na frente oriental como aeronave de observação. O seu tamanho compacto e voo estacionário tornavam-no ideal para ajustar o fogo de artilharia e detectar movimentos soviéticos. Contudo, a escassez de materiais e os ataques aliados detiveram a produção. Em 1945, as oficinas foram destruídas e o projeto ficou interrompido. Apenas 3 unidades sobreviveram ao final da guerra. 2 foram capturadas por tropas estadunidenses, identificadas como V-15 e 20 e 3, e outra pelo Exército Vermelho. Anton Flettner rendeu-se em Bad Tölz e mais tarde foi convidado a trabalhar nos Estados Unidos, onde o seu sistema de rotores entrelaçados influenciou modelos posteriores como o Kaman HH-43 Husky. A variante FL 282A1, usada pela Kriegsmarine, operou a partir de cruzeiros no Mar Báltico e no Egeu. Também existiu um design dobrável, A2, pensado para ser armazenado em submarinos e montado no convés. As versões terrestres B1 e B2 incluíam um assento traseiro para observadores e espaço para pequenas cargas ou flares. O Colibri pesava uns 760 quilos em vazio e suportava mais de 1.000 com equipamento completo. A sua estrutura metálica com rotores de madeira reforçada permitia-lhe ascender 1,5 metros por segundo e voar inclusive com má visibilidade. Estas qualidades converteram-no numa ferramenta valiosa para missões costeiras e de resgate. Após a ocupação aliada, quase todos os aparelhos foram destruídos. Contudo, os relatórios técnicos e as peças recuperadas foram estudados em centros britânicos, estadunidenses e soviéticos. Hoje, no Midland Air Museum de Coventry, ainda se conserva parte da sua transmissão superior, uma prova tangível do seu design adiantado.
Considerado um marco da engenharia do Terceiro Reich, o Flettner Felle 282 Colibri estabeleceu as bases técnicas dos helicópteros modernos. O seu sistema de rotores sincronizados, o controlo preciso e a estabilidade em voo estacionário marcaram um salto decisivo na aviação, abrindo o caminho para a seguinte geração de aeronaves de descolagem vertical. Z-3 de Zuse, a computadora que nasceu no coração do Terceiro Reich. No final dos anos 30, em plena Alemanha nazi, um engenheiro civil chamado Konrad Zuse fechava-se na sua casa com uma ideia que ninguém entendia. Trabalhava sozinho, rodeado de peças soltas, procurando criar uma máquina que fizesse os cálculos por ele. Não estava a seguir ordens do governo nem a desenvolver armas. Só queria libertar-se dos cálculos intermináveis que lhe calhavam como engenheiro. Em vez de usar números decimais como faziam todas as calculadoras, decidiu trabalhar com dois únicos valores: ligado e desligado. Assim nasceu o primeiro design binário funcional na história da computação. O primeiro modelo, que chamou Zoom, montou-o na sala dos seus pais em Berlim. Era de metal, feito à mão, e falhava com frequência. Mas assentou as bases. Pouco depois construiu uma versão de prova, mais estável, que usava relés elétricos como os dos telefones. A esta chamou os DOIs. Serviu para mostrar ao governo que a sua ideia podia funcionar. O interesse não foi imediato, mas conseguiu uma pequena ajuda por parte do Ministério do Ar. Esse foi o ponto de partida para o que vinha. A começos de 1939, já em plena guerra, Zuse começou a construir o seu terceiro modelo. Fê-lo em Berlim, num edifício da rua Mettfessel. Ajudaram-no uns quantos amigos. Não tinha laboratório nem orçamento grande. Só peças, ferramentas e uma ideia fixa: conseguir que a sua máquina funcionasse sem erros. 2 anos mais tarde, em maio de 1941, terminou-a. Chamou-a Z3. Era capaz de executar cálculos longos de forma automática, sem intervenção manual entre cada passo. Não precisava de ser ajustada nem manipulada para cada operação. Era programável. Para muitos, foi a primeira computadora real da história. A Z3 não usava tubos nem válvulas, mas sim relés. Tinha uma memória interna capaz de guardar mais de 60 números, cada um com mais de 20 posições binárias. As suas operações baseavam-se em números com decimais móveis. Isso dava-lhe mais precisão do que qualquer outra máquina nesse momento. Podia-se programar com fitas perfuradas. Cada fita indicava que operações devia executar a máquina, em que ordem e com que valores. Não precisava de ser reconfigurada. Era-lhe dada uma tarefa, e ela resolvia-a. Tudo isto ocorria na Alemanha nazi, com a guerra em andamento. A Z3 foi apresentada a um grupo reduzido de cientistas do Instituto Alemão de Investigação Aeronáutica, que era parte do aparelho técnico do regime. Apenas 5 pessoas assistiram a essa apresentação. Não houve imprensa. Ninguém tirou fotos. Mas a máquina funcionou. Executou operações complexas diante deles. Não se tratava de um experimento, mas sim de um sistema real. Anos mais tarde, essa mesma instituição tê-la-ia usado para resolver problemas de vibração nas asas dos aviões, algo que complicava o design de caças e bombardeiros. Konrad Zuse tinha criado uma máquina completamente operacional no meio de um regime que não entendia de todo o que tinha nas suas mãos. Não era uma prioridade militar e por isso não recebeu mais apoio. Zuse seguiu a trabalhar nas suas máquinas, mas teve que combiná-lo com o seu serviço como engenheiro em empresas vinculadas ao exército. Só graças à flexibilidade do seu chefe direto, que trabalhava em sistemas de guiamento para bombas voadoras, pôde dedicar parte do seu tempo a seguir desenvolvendo o seu projeto pessoal. Em dezembro de 1943, durante um bombardeamento aliado sobre Berlim, a ZCI-3 original foi destruída. Toda a documentação gráfica se perdeu. Anos mais tarde, Konrad Zuse reconstruiria uma réplica exata, e essa versão foi a que finalmente entrou nos museus. Mas a original desapareceu sem deixar rastro visual. Só sobreviveram as ideias e os planos que Zuse tinha guardado. A arquitetura da Z3 era notável. Separava claramente a memória, o processador, o sistema de entrada e o mecanismo de controlo. Tudo funcionava sincronizado graças a um gerador de impulsos. O utilizador ingressava os dados usando uma consola com botões numéricos. As respostas mostravam-se com luzes. A máquina sabia identificar erros como divisões por zero, resultados indefinidos ou valores fora de alcance. Se algo saía mal, detinha-se e acendia uma luz de advertência.
Tudo isto ocorria sem supervisão direta. Uma vez posta em marcha, a máquina seguia o seu programa até ao final. Zuse nunca conseguiu que o regime financiasse uma versão eletrônica do seu invento. Propôs substituir os relés por sistemas mais rápidos, mas disseram-lhe que não era algo útil para a guerra. Mesmo assim, o seu trabalho seguiu a avançar. Em 1945, conseguiu salvar uma versão posterior, a S4, e levou-a até aos Alpes para evitar que fosse capturada ou destruída. Essa foi a única que sobreviveu intacta ao conflito. Nos anos 50, já numa Alemanha devastada, fundou a sua própria empresa e começou a construir novas versões comerciais. O país estava destruído, mas algumas universidades e empresas técnicas interessaram-se pelo seu trabalho. A empresa cresceu até ter mais de 1.000 empregados. Contudo, não pôde competir com a chegada dos grandes fabricantes internacionais. Em 1967, a sua companhia foi absorvida pela Siemens. Durante muito tempo, outras máquinas fabricadas nos Estados Unidos foram consideradas as primeiras computadoras reais. Com o passar dos anos, contudo, os documentos e reconstruções demonstraram que a Z3 tinha sido anterior, funcional e programável. Em 1998, uma equipe acadêmica comprovou que, se fossem executadas todas as rotas possíveis de um programa, a Z3 podia considerar-se universal, capaz de simular qualquer cálculo como uma computadora moderna. Hoje em dia conservam-se várias réplicas. Uma está no Museu Alemão de Munique. Outra foi construída em tamanho completo por Horst Zuse, o filho do inventor. Também existem versões educativas noutros museus, onde se explica o seu funcionamento peça por peça. A máquina segue viva como exemplo do que se pode conseguir com engenho, inclusive nos piores contextos. A Z3 não foi construída para lançar mísseis nem decifrar códigos inimigos. Contudo, em plena Alemanha nazi e com recursos provenientes do ambiente aeronáutico, Konrad Zuse conseguiu mostrar o seu funcionamento perante cientistas vinculados a instituições do regime. A sua história não se limita a um feito técnico. Representa o surgimento de uma tecnologia revolucionária num contexto onde ninguém parecia prestar-lhe atenção. Magnetofone, a fita alemã que transformou a gravação de som. No final do século XIX, o dinamarquês Valdemar Poulsson tinha idealizado um aparelho para registrar voz num arame mediante princípios magnéticos. O seu invento chamou-se telegrafone, e embora não tenha triunfado comercialmente, abriu um caminho que décadas depois retomaria um engenheiro austro-alemão chamado Fritz Pfleumer. Durante os anos 20, Pfleumer experimentava com formas de aplicar metal sobre papel. Após provar pó de bronze sem bons resultados, em 1927 substituiu-o por óxido de ferro aderido com laca. Embora o suporte fosse frágil, conseguiu registrar som sobre ele. Em 1928, patenteou a sua ideia com o nome de papel sonoro. Aquele papel gravável não só permitia editar facilmente, como os rolos de cinema, mas também podia ser reutilizado. As possibilidades eram enormes, e a indústria alemã não tardou em interessar-se. Em 1932, a empresa AEG obteve os direitos para desenvolver uma máquina que o usasse. Mas como necessitavam melhorar o suporte, recorreram à AGFA, que logo se converteria em BASF. Pfleumer sugeriu mudar o papel por uma base plástica mais resistente, e assim nasceu uma fita de acetato de celulose que revolucionaria as gravações. O primeiro modelo de prova começou em 1933 e foi batizado como magnetofone, uma palavra composta que evocava a ideia de um toca-discos magnético. A versão portátil denominou-se KUN. O lançamento oficial do magnetofone estava previsto para 1934, durante a Exposição de Rádio de Berlim. Prepararam-se mais de 50.000 metros de fita para as demonstrações, mas 2 dias antes do evento, a máquina apresentou falhas. A EG decidiu adiar a estreia para evitar um fracasso. No ano seguinte, em 1935, fez-se a apresentação pública. A máquina foi vendida a um preço similar ao de um toca-discos, e a fita resultava muito mais econômica do que o arame gravável. Para então, a companhia tinha aperfeiçoado o design e reduzido a largura da fita para apenas 6,5 milímetros. Esse formato, chamado tipo C, manter-se-ia praticamente intacto durante várias décadas. O impacto foi imediato.
Embora o aparelho não fosse de uso massivo, começou a utilizar-se em emissoras de rádio, escritórios que necessitavam de ditafones e em alguns setores do exército. A produção seguia a ser limitada, apenas 100 unidades ao ano, mas com o início da guerra tudo mudou. Os discursos longos de propaganda, as gravações militares e as necessidades do regime fizeram com que o fabrico subisse para 500 unidades anuais. Ao mesmo tempo, a qualidade do áudio melhorou. À medida que se aperfeiçoava a tecnologia, o governo alemão começou a mantê-la em segredo. A fita magnética converteu-se num recurso reservado à elite do Terceiro Reich. Enquanto isso, os países aliados seguiam a gravar com métodos mais rudimentares. Embora conhecessem a existência do magnetofone antes do conflito, nunca lhe prestaram demasiada atenção. Os discos de 78 revoluções seguiam a ser a norma e os avanços alemães passavam despercebidos fora do país. Tudo mudou ao finalizar a guerra. Técnicos do exército estadunidense e britânico inspecionaram fábricas, estúdios de rádio e laboratórios. Em breve descobriram que a Alemanha tinha conseguido algo que eles não tinham: gravações de alta fidelidade e som estéreo, anos antes que qualquer outro país. As patentes foram confiscadas e as empresas aliadas começaram a copiar o invento. Uma das primeiras máquinas a sair da Alemanha foi levada por John T. Mullin, um técnico do Corpo de Sinais do Exército Norte-Americano. Com a ajuda do cantor Bing Crosby e do engenheiro Harold Lindsay, começaram a trabalhar numa versão melhorada na Califórnia. Em 1948, a empresa Ampex lançou ao mercado o seu próprio modelo, baseado no design alemão. A partir daí, firmas como 3M nos Estados Unidos, Philips nos Países Baixos e Sony no Japão somaram-se à corrida. Em poucos anos, a fita magnética tornou-se comum em emissoras, estúdios e lares. Mas ninguém queria recordar que esse avanço tecnológico tinha nascido sob o Terceiro Reich. Para evitar associações incômodas, a história oficial omitiu a origem nazi do invento. Falava-se dos avanços posteriores, da indústria musical, da expansão no cinema e na televisão, mas quase nunca se mencionava que a primeira fita funcional se tinha desenvolvido nos anos 30 na Alemanha. Tampouco se dizia que as primeiras gravações em estéreo se tinham logrado ali, nem que o seu uso foi chave nos meios de propaganda do regime. O magnetofone foi silenciado inclusive no seu próprio país. Fritz Ploemer, o seu criador, não chegou a ver o sucesso internacional da sua fita. Morreu em 1945, justo quando o resto do mundo começava a copiar e melhorar a sua tecnologia. Embora o seu nome tenha ficado à margem das homenagens industriais, o seu papel foi decisivo. A passagem de gravações rígidas a suportes flexíveis marcou o início de uma nova era. Durante décadas, a fita magnética foi o coração do áudio doméstico, as computadoras, as emissoras e os laboratórios. Tudo isso começou com um invento patenteado em 1928, aperfeiçoado por A.E.G. Basf e lançado numa Alemanha que se preparava para a guerra. Durante os anos de Hitler, as gravações converteram-se em armas de propaganda. A fita magnética não foi só um avanço técnico, mas sim uma ferramenta política. Os discursos reproduziam-se com nitidez, podiam editar-se e transmitir-se sem interrupções. O controlo da mensagem passava pelo domínio da tecnologia, uma vantagem que o Reich explorou com eficácia. Um dos aparelhos usados na frente foi o Tonschreiber, uma versão do magnetofone adaptada ao exército. Permitia gravar e reproduzir som em campo, sem depender de discos nem instalações grandes. Embora não tenha sido massivo, a sua existência demonstra até que ponto a tecnologia já estava integrada na maquinaria de guerra. À medida que o conflito avançava, os alemães procuravam manter o monopólio destas ferramentas. Mas após a derrota, não puderam evitar que o seu invento mudasse o mundo. Durante a segunda metade do século XX, a fita magnética dominou o som. Desde os rolos abertos até as cassetes compactas, tudo surgiu daquela ideia nascida em Berlim nos anos 30. Hoje, poucos recordam que a sua origem está ligada ao regime nazi. E embora a tecnologia tenha evoluído e os materiais tenham ido melhorando, a base seguia a ser a mesma. Uma delgada banda plástica coberta com partículas que podiam magnetizar-se e apagar-se à vontade. O legado do magnetofone ficou oculto sob camadas de inovação, mas nunca desapareceu. Fatos de pressão. O esforço por conquistar os céus. Nos primeiros anos da aviação militar alemã,
Os voos a grande altitude começaram a apresentar um obstáculo fisiológico evidente. A falta de pressão atmosférica e as baixas temperaturas afetavam o rendimento dos pilotos. Foi dentro do quadro do Terceiro Reich, com o desenvolvimento acelerado da Luftwaffe, que se colocou a necessidade urgente de soluções técnicas para estes ambientes extremos. Nesse contexto, os laboratórios alemães iniciaram investigações para criar um equipamento que protegesse os aviadores em alturas superiores aos 10.000 metros. A tarefa ficou nas mãos de médicos e técnicos como o Dr. Wilhelm Pfannenstiel, que tinha trabalhado previamente em estudos sobre fisiologia de altitude. Os primeiros protótipos foram desenvolvidos em institutos vinculados ao Ministério do Ar, combinando conhecimentos de medicina aeronáutica com avanços em materiais têxteis e selagem mecânica. A ideia era manter a pressão corporal interna num nível tolerável enquanto se permitia o movimento básico do piloto. O modelo experimental 1033, também conhecido como fato de pressão de tipo estrutura externa, utilizava uma armação metálica articulada que rodeava o corpo e permitia controlar a compressão mediante juntas flexíveis. Era pesado, difícil de vestir e limitava a mobilidade, mas demonstrou ser eficaz para evitar a perda de consciência por hipoxia. A partir destas provas, desenvolveram-se modelos mais refinados, como o Dräger 191, que incorporava camadas de borracha, reforços têxteis e uma estrutura interna menos invasiva. Os voos de prova foram levados a cabo em câmaras hipobáricas e em aviões especialmente modificados. Os resultados mostraram que os pilotos podiam operar a altitudes antes inalcançáveis, sem sofrer efeitos graves. Contudo, a complexidade do fato, o tempo necessário para o colocar e a sua escassa adaptabilidade a distintas medidas dificultavam o seu uso massivo. Apesar disso, vários pilotos de reconhecimento na Luftwaffe começaram a empregá-los de forma regular durante missões de grande altitude. Em paralelo, outras equipas de engenharia alemã trabalharam em sistemas de pressurização para cabinas, o que podia reduzir a necessidade de fatos individuais. Contudo, a tecnologia de cabinas herméticas avançava com lentidão e os fatos de pressão seguiam a ser a solução imediata. Neste quadro, o Instituto de Medicina de Aviação de Berlim organizou provas com novos materiais e designs. Um dos avanços mais notáveis foi a incorporação de sistemas de oxigênio portáteis ligados ao fato, que melhoravam a autonomia do piloto em situações críticas. O modelo Hohenfluganzug 1069, resultado dessas investigações, conseguiu combinar isolamento térmico, pressurização interna e mobilidade aceitável. Foi avaliado em voos de grande altitude sobre a frente oriental, onde se enfrentavam a condições extremas. Os relatórios médicos indicavam que, com este fato, se reduziram os casos de descompressão e sintomas relacionados com a perda de oxigênio. Embora não estivesse destinado ao combate direto, o seu uso em missões de observação e fotografia permitiu recopilar informação vital para o comando alemão. O contexto do conflito obrigou a simplificar a produção. Criaram-se versões mais simples e menos custosas, como o fato modelo 1070, que reduziu o número de componentes mecânicos e priorizou o uso de têxteis resistentes. Embora sacrificasse parte da eficiência de pressurização, podia ser produzido em maior escala. A indústria vinculada ao esforço bélico adaptou linhas de montagem para fabricar estes fatos, com controlos de qualidade estabelecidos pelo Ministério do Ar. Durante os últimos anos da guerra, alguns designs experimentais tentaram introduzir materiais plásticos e ligas leves para melhorar o conforto. Contudo, a escassez de recursos limitou a sua aplicação real. Em 1944, uma comissão avaliou o uso operacional dos fatos de pressão e concluiu que, embora úteis, a sua implementação generalizada não era viável no contexto de uma guerra de desgaste. Após a capitulação da Alemanha, os aliados acederam aos documentos técnicos e amostras dos fatos. Investigadores britânicos e estadunidenses analisaram os seus componentes e procedimentos de fábrica. Parte dessa informação foi integrada nos programas de aviação do pós-guerra. Nos Estados Unidos, instituições como o Wright Field examinaram os materiais e as especificações, e algumas ideias foram trasladadas para os primeiros protótipos de fatos espaciais. No Reino Unido, especialistas em medicina aeronáutica do RAF Institute of Aviation Medicine recolheram os dados alemães sobre fisiologia de altitude e adaptaram vários conceitos para o treino dos seus próprios pilotos.
Durante os anos 50, a corrida aeroespacial beneficiou indiretamente destas investigações. As agências estadunidenses retomaram o conceito de fatos pressurizados ajustáveis, aperfeiçoando-o com novos materiais e selos mais eficazes. O projeto Mercury, nas suas fases iniciais, considerou vários destes princípios, embora já com tecnologia nacional desenvolvida. Em paralelo, a URSS também reviu parte da documentação alemã recuperada e realizou provas com modelos similares. Hoje em dia, os fatos utilizados em estações espaciais e missões extraveiculares seguem a respeitar o mesmo conceito básico que impulsionaram os engenheiros do Terceiro Reich: proteger o corpo humano em condições onde a atmosfera já não pode fazê-lo por si só. Embora os materiais, formas e funções tenham evoluído de forma radical, a origem desta tecnologia remonta a um laboratório da Luftwaffe em plena guerra. Não foi desenhado para conquistar o espaço, mas sem as suas primeiras provas, muitas das conquistas atuais nunca teriam descolado. Camuflagem infravermelha, a pintura secreta contra a visão térmica. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, os laboratórios alemães trabalhavam em silêncio num tipo de tecnologia que não procurava força, mas sim invisibilidade. Enquanto os exércitos combatiam em plena luz, os cientistas do Terceiro Reich exploravam os limites do espectro infravermelho. Aquela investigação tinha um propósito militar claro: desenvolver materiais que resistissem à detecção por câmaras térmicas ou dispositivos de visão noturna. A ideia era que tanques, aviões e soldados ficassem ocultos não só aos olhos, mas também ao calor. O Ministério do Armamento e o Instituto de Física da Luftwaffe impulsionaram as primeiras provas com pigmentos e revestimentos experimentais. Sabia-se que toda a superfície emite radiação térmica em função da sua temperatura e que esta podia detectar-se inclusive em completa escuridão. O desafio era criar uma camada que alterasse essa assinatura térmica. Na linguagem técnica da época, falava-se de emissividade reduzida. Na prática, significava designar uma pintura capaz de absorver e dissipar calor sem refleti-lo no alcance infravermelho. As primeiras aplicações centraram-se em veículos blindados. Os relatórios militares mencionavam ensaios com revestimentos sobre o casco do tanque Panther e outros modelos em produção. Os engenheiros da AEG e Zeiss, que já tinham desenvolvido o sistema de visão noturna FG-1250, propuseram paralelamente um tipo de camuflagem térmica para proteger essas mesmas máquinas da detecção. As fórmulas incluíam óxidos metálicos, carbono e resinas especiais que reduziam o contraste entre o metal quente e o ambiente. Aquelas misturas eram aplicadas como uma pintura densa, de textura áspera e tom esverdeado ou cinzento. Nos laboratórios da Wehrmacht, os técnicos mediram a radiação infravermelha emitida por diferentes tipos de pintura a distintas temperaturas. O objetivo era identificar o ponto no qual a superfície se tornava quase indistinguível do fundo quando era observada com detetores de onda média. Os resultados foram promissores. Algumas composições conseguiam reduzir o sinal térmico até 60% em comparação com o metal nu. Isso significava que um tanque podia mover-se de noite e ser muito mais difícil de localizar com instrumentos de detecção. Os mesmos princípios foram aplicados nos capacetes dos soldados. Num estudo recente, vários modelos de capacetes alemães foram examinados com câmaras infravermelhas modernas. Os resultados confirmaram que muitas das pinturas utilizadas durante a guerra tinham propriedades de camuflagem térmica. O acabamento rugoso, a mistura de areia e cimento e a combinação de tons apagados reduziam notavelmente a refletância no espectro infravermelho. Inclusive os emblemas do Reich, pintados com pigmentos metálicos, emitiam menos calor do que o aço nu. Em alguns casos, os escudos e símbolos ficavam totalmente invisíveis sob visão térmica. Os investigadores contemporâneos acharam diferenças notáveis entre os modelos Mi-35, Mi-40 e Mi-42. Nos capacetes fabricados no final do conflito, a pintura era mais espessa e continha partículas não metálicas que absorviam calor. Esse detalhe coincidia com as descrições dos relatórios de campo de 1944, onde se mencionava a introdução de revestimentos com propriedades absorventes do infravermelho. Não eram simples camadas de camuflagem visual, eram o resultado de uma política sistemática de ocultação térmica.
A par dessas provas, os cientistas alemães também desenvolviam detetores e visores infravermelhos. Os sistemas FG-1250 e Zielgerät 1229, apelidado Vampir, foram empregados em tanques e fuzis durante os últimos meses do conflito. Esses aparelhos emitiam uma luz infravermelha invisível para o olho humano, refletida nos objetivos e captada por um sensor. Funcionavam com uma fonte de energia portátil e permitiam ver na escuridão. O problema era que qualquer superfície que refletisse essa radiação podia delatar a sua posição. Por isso, os mesmos fabricantes designavam revestimentos que absorvessem a luz 4, fazendo com que os alvos fossem praticamente invisíveis para os equipamentos inimigos. Os relatórios técnicos alemães capturados pelos aliados no final da guerra mostravam esquemas desses revestimentos. Descreviam-se fórmulas com partículas de ferro micronizadas, pó de carbono e compostos de sílica. A chave era controlar o índice de reflexão no alcance de 3 a 5 microns, que correspondia à banda sensível dos detetores. As superfícies pintadas com essas misturas produziam um sinal térmico mais difuso, reduzindo o contraste frente ao ambiente natural. Assim nasceu o que mais tarde se chamaria camuflagem térmica passiva. Após a rendição da Alemanha, as equipas aliadas apoderaram-se dos arquivos do Instituto de Física e das fábricas de AIG e Zeiss. Os documentos técnicos foram enviados para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Em 1947, vários laboratórios do US Naval Research Laboratory analisaram as fórmulas e replicaram os experimentos. As conclusões coincidiam com os relatórios originais. A pintura aplicada sobre metais quentes podia reduzir a detecção térmica entre 40% e 70%, dependendo do tipo de pigmento e da espessura da camada. Durante a década de 1950, o conhecimento obtido daqueles projetos nazis serviu de base para os programas de camuflagem infravermelha na Guerra Fria. O Handbook of Military Infrared Technology, publicado em 1965, documentava as propriedades ópticas dos revestimentos térmicos e a sua relação com a refletividade em diferentes comprimentos de onda. Embora o texto se centrasse em desenvolvimentos estadunidenses, reconhecia que muitas das bases teóricas provinham de investigações europeias durante a guerra. As secções dedicadas à emissividade superficial, transferência térmica e absorção por pigmentos minerais reproduziam dados derivados dos estudos originais da Luftwaffe. Em paralelo, a CIA recolheu relatórios sobre programas soviéticos que tinham retomado os mesmos princípios. Um desses documentos desclassificados descrevia experimentos com pinturas infravermelhas desenhadas para revestir veículos, armazéns e equipamentos em condições de combate. Os soviéticos tinham analisado as fórmulas alemãs capturadas na Europa Oriental e adaptado os seus próprios compostos. Os materiais utilizados incluíam silicatos de magnésio e pigmentos de óxido de titânio, que ofereciam baixa emissividade no alcance térmico. Segundo o relatório, a diferença entre a temperatura real do objeto e a percebida por sensores 4 podia superar os 20 graus centígrados. Os desenvolvimentos posteriores incorporaram também o conceito de camuflagem dinâmica, no qual as superfícies se aqueciam ou arrefeciam de forma controlada para igualar a temperatura do ambiente. Embora esses experimentos se realizassem já no pós-guerra, a base conceptual provinha diretamente do esforço alemão por dominar a radiação infravermelha. O princípio era sempre o mesmo: alterar a forma em que o calor é emitido ou refletido para enganar o olho eletrônico tanto quanto o humano. Os manuais técnicos dos anos 60 explicavam que a pintura infravermelha não funcionava como um espelho ou uma barreira, mas sim como uma camada absorvente que convertia a energia térmica em radiação menos detetável. A seleção de pigmentos era crucial. Os tons verdes e castanhos tradicionais da camuflagem visual resultavam ineficazes no espectro térmico, enquanto que os compostos baseados em carbono e óxidos metálicos ofereciam uma resposta muito melhor. Esse achado, registrado pelos cientistas nazis nos últimos meses da guerra, seguia a ser válido 2 décadas depois. Em estudos recentes, investigadores europeus examinaram fragmentos de equipamentos alemães da Segunda Guerra Mundial, usando câmaras térmicas de alta resolução. As provas confirmaram que as pinturas de camuflagem alemãs tinham uma resposta infravermelha atípica.
Algumas superfícies absorviam até 90% da radiação incidente, tornando-se quase invisíveis aos detetores modernos. Os resultados coincidiam com as descrições do Handbook of Military Infrared Technology e dos arquivos da CIA, demonstrando que os avanços do Terceiro Reich em camuflagem térmica foram reais e mensuráveis. O legado daquela investigação estendeu-se silenciosamente. O que começou como uma tentativa desesperada de ocultar tanques e soldados converteu-se na base da tecnologia de camuflagem moderna. Nos anos 70, os exércitos da OTAN incorporaram revestimentos 4 em uniformes, capacetes e veículos. A estrutura microscópica das pinturas evoluiu, mas o princípio seguia a ser o mesmo que os engenheiros alemães tinham provado 30 anos antes. Hoje, as forças armadas de distintos países utilizam sistemas avançados de ocultação térmica baseados nas mesmas leis físicas descobertas durante a Segunda Guerra Mundial. Os uniformes multicamadas e as pinturas absorventes de calor derivam diretamente daquela investigação iniciada pela Luftwaffe e pela Wehrmacht. O que então foi um projeto secreto destinado a confundir detetores primitivos converteu-se num ramo inteiro da ciência militar moderna. E embora o Terceiro Reich tenha desaparecido há décadas, o seu trabalho no espectro invisível do calor deixou um rastro que ainda se projeta sobre cada veículo, avião ou soldado que tenta esconder-se do olho eletrônico do século XXI. Drones submersíveis, submarinos e torpedos guiados antes do tempo. Em 1943, quando a guerra no Atlântico começava a tornar-se crítica para a Alemanha, a Kriegsmarine procurou alternativas ao domínio aliado no mar. Os submarinos convencionais eram cada vez mais vulneráveis aos radares e sonares, e as perdas aumentavam. Em resposta, impulsionou-se o desenvolvimento de unidades mais pequenas, silenciosas e difíceis de detetar. Aquela ideia deu origem aos mini-submarinos e a uma nova geração de torpedos telecomandados que marcariam o início da era dos veículos submersíveis não tripulados. O projeto foi supervisionado pelo Kleinkampfverband, uma divisão especial criada para operações com embarcações ligeiras. Os seus técnicos e mergulhadores trabalhavam em colaboração com engenheiros da AEG e estaleiros como Germania Werft, encarregados de designar protótipos capazes de transportar torpedos a curta distância e regressar a porto. A inspiração vinha dos ataques britânicos com torpedos humanos no Mediterrâneo, mas os alemães pretendiam ir mais além, substituindo o controlo direto por sistemas elétricos e de guiamento remoto. O primeiro modelo operacional foi o Moltke, um submarino de 10 metros de comprimento, monoposto e propulsado por motores elétricos. Transportava 2 torpedos Gzeti montados externamente e podia alcançar 6 nós em imersão. O seu design era simples, mas a sua autonomia reduzida tornava-o pouco prático. Mesmo assim, produziram-se centenas de unidades entre 1944 e 1945. As primeiras missões foram realizadas na Noruega e no Mar do Norte, com resultados limitados. Muitos foram afundados antes de alcançar os seus objetivos, embora tenham servido como base para versões posteriores mais efetivas. A partir dessa experiência desenvolveu-se o Hecht, pensado como torpedo tripulado e também como veículo de treino. Era mais rápido, tinha controlos mais precisos e podia operar em condições de pouca visibilidade. Em paralelo, surgiu o modelo Seehund, considerado o mais avançado dos mini-submarinos alemães. Com capacidade para 2 tripulantes, pesava 17 toneladas e estava equipado com motores diesel-elétricos que lhe permitiam percorrer mais de 250 milhas náuticas. Podia submergir a 30 metros e lançar 2 torpedos Gzeti Tresk, os mesmos utilizados pelos U-Boot. O seu tamanho reduzido e a sua baixa assinatura acústica faziam com que fosse quase indetetável para os sistemas aliados. O Seehund demonstrou a sua eficácia no inverno de 1944 a 45, quando várias unidades atacaram comboios britânicos no Canal da Mancha. Nesses meses, registaram-se mais de 100 de saídas, com dezenas de navios danificados ou afundados. Embora os algarismos oficiais fossem difíceis de confirmar, os relatórios aliados reconheciam que o pequeno submarino representava uma ameaça real. A sua estrutura singela, combinada com materiais não magnéticos, permitia-lhe passar despercebido perante as minas de proximidade e os detetores de campo. Em vários casos, conseguiu regressar à base após cumprir a missão,
algo incomum nesse tipo de operações. Enquanto os mini-submarinos eram testados em combate, outro grupo de engenheiros trabalhava em sistemas que não requeriam tripulação. O resultado foi o desenvolvimento de torpedos guiados, projéteis submersíveis que podiam ser dirigidos para o seu alvo durante o percurso. Entre eles destacaram o Zaunkönig e o Falk, designados nos laboratórios de XET. Estes modelos usavam sensores acústicos que detectavam o ruído das hélices inimigas e ajustavam automaticamente o seu rumo. O princípio era simples: uma cabeça explosiva, um sistema de propulsão e um mecanismo que seguia o som do objetivo. O operador só necessitava de lançá-lo a partir de certa distância, e o torpedo fazia o resto. O Zaunkönig, também conhecido como Cinco, foi o primeiro torpedo acústico operacional do mundo. Foi testado em 1943 e utilizado com sucesso contra destroyers aliados. Os seus resultados levaram os britânicos a desenvolver contramedidas sonoras, como o dispositivo Foxer, que gerava ruído artificial para confundir o sensor. Mesmo assim, o impacto psicológico foi enorme. Pela primeira vez, uma arma submersível podia procurar a sua presa de maneira autônoma. Aquela inovação assentou as bases dos sistemas de guiamento modernos e marcou o começo do conceito de inteligência mecânica aplicada ao combate naval. Em paralelo, os técnicos alemães experimentaram com torpedos controlados por cabo. Estes aparelhos podiam ser dirigidos manualmente a partir do submarino lançador, mediante uma conexão elétrica. Foram testados no modelo XET-Lerche, embora o seu uso em combate fosse escasso pela fragilidade do cabo e a limitada manobrabilidade. Contudo, o princípio seria retomado depois pela engenharia naval do pós-guerra, especialmente nos torpedos telecomandados utilizados pela OTAN na década de 1960. Os documentos capturados pelos aliados após a rendição revelaram que a Alemanha tinha desenvolvido simultaneamente vários protótipos de mini-submarinos não tripulados. Um deles, denominado Neger, consistia num torpedo modificado com uma cabina transparente na parte superior. No seu interior, o piloto controlava o rumo e libertava um segundo torpedo ao aproximar-se do alvo. Era um design arriscado, já que carecia de sistema de escape e apenas dispunha de instrumentos. Muitos operadores morreram nas missões. Apesar disso, os nazis produziram centenas de unidades e as mobilizaram na Normandia e em Anzio. No final de 1944, apareceu uma versão melhorada chamada Marder, com capacidade para imersão parcial. Incorporava tanques de lastro e um sistema de ventilação que permitia submergir-se brevemente antes do ataque. Estas armas eram difíceis de detectar e podiam aproximar-se dos navios inimigos na escuridão. Foram usadas principalmente para atacar barcos ancorados ou em trânsito costeiro. Embora os seus resultados operacionais fossem limitados, o seu conceito técnico antecipava os futuros veículos submersíveis de controlo remoto. O Kleinkampfverband, responsável por estas missões, também formou unidades de mergulhadores armados com explosivos magnéticos. Operavam juntamente com os mini-submarinos, coordenando ataques combinados contra portos e fundeadouros. O seu treino incluía o uso de torpedos humanos do tipo Delfin e cargas telecomandadas que podiam ser fixadas aos cascos dos navios. Em muitos aspectos, aquelas táticas eram uma mistura de inovação e desespero. Cada modelo novo surgia da necessidade de infligir dano com os recursos restantes. Os relatórios técnicos aliados elaborados depois de 1945 destacaram a sofisticação de alguns desses sistemas. Os torpedos acústicos, os modelos guiados por cabo e os submarinos anões demonstravam um nível de desenvolvimento avançado para a época. Na década seguinte, os Estados Unidos e a União Soviética estudaram os designs alemães e adotaram vários dos seus princípios. O conceito de mini-submarino, eficiente e de baixo custo, transformou-se numa ferramenta ideal para missões de reconhecimento e sabotagem. À medida que a tecnologia avançava, os sistemas elétricos, os sensores acústicos e os controlos automáticos evoluíram para a robótica submersível moderna. Os torpedos telecomandados nazis, designados para seguir um som ou um rumo pré-fixado, foram os primeiros exemplos de armas capazes de pensar na sua trajetória. Os mini-submarinos pequenos e autônomos anteciparam o conceito de veículo não tripulado que hoje se usa para exploração, resgate ou guerra eletrônica.
O que começou como uma tentativa desesperada por recuperar o controle do Atlântico terminou criando um novo tipo de arma. Próteses avançadas, tecnologia nazi para reconstruir corpos mutilados. Quando a Alemanha entrou em guerra, o regime sabia que o custo humano seria enorme. Os hospitais militares cedo se encheram de soldados feridos, amputados e desfigurados pela artilharia moderna. À medida que o conflito avançava, o número de mutilados superou toda a previsão. Nesse contexto, surgiu um esforço sistemático por desenvolver próteses mais eficientes, capazes de devolver funcionalidade aos veteranos. Aquela busca não só respondia a razões médicas, mas também a um propósito político: manter a imagem do combatente útil para a nação. O Sistema Nacional Socialista organizou a atenção aos feridos através da Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung, NSKOV, fundada em 1933 e integrada diretamente na estrutura do partido. A sua tarefa era atender os veteranos da frente e os feridos de guerra, oferecendo reabilitação, emprego e dispositivos ortopédicos. Sob a sua administração, construíram-se hospitais especializados, oficinas mecânicas e centros de readaptação, onde os amputados aprendiam a manusear próteses funcionais. A organização dependia de fundos estatais e o seu pessoal estava composto por membros do partido e médicos afiliados. Paralelamente, a indústria alemã começou a produzir dispositivos com materiais mais leves e designs mais precisos. Uma das empresas líderes foi Otto Bock Orthopädische Industrie, fundada em 1919 em Königssee. O seu fundador, Otto Bock, e o seu sucessor, Max Neder, integraram-se plenamente no sistema econômico do Terceiro Reich. A empresa fabricava articulações metálicas, braços mecânicos e pernas modulares destinados aos veteranos das frentes oriental e ocidental. Parte da sua mão de obra provinha de trabalhadores forçados, uma prática comum na indústria militar alemã. Apesar disso, os seus resultados técnicos marcaram um avanço significativo relativamente aos modelos anteriores. Os primeiros protótipos incorporavam sistemas de articulação múltipla que permitiam movimentos mais naturais. Algumas próteses incluíam mecanismos de mola ou cabo que imitavam a ação dos músculos. Em hospitais de Berlim e Munique, instalaram-se oficinas onde os feridos aprendiam a fabricar e ajustar os seus próprios dispositivos, sob a supervisão da NSKUV, que procurava adaptar cada prótese à futura função laboral do veterano. O objetivo era reintegrar os mutilados no trabalho industrial e mantê-los como parte ativa do esforço nacional. Entre 1934 e 1944, registrou-se um notável aumento de patentes relacionadas com próteses e sistemas ortopédicos. Um estudo posterior do National Bureau of Economic Research mostrou que a Alemanha concentrou uma parte importante das inovações médicas de guerra nesse campo, com melhorias no ajuste, nas juntas e nos materiais metálicos de baixa densidade. Embora muitas dessas inovações tenham nascido da necessidade bélica, também respondiam ao interesse do regime em projetar uma imagem de eficiência técnica e superioridade científica. As fábricas que produziam próteses operavam sob controle estatal. O Ministério do Armamento, dirigido por Albert Speer, coordenava a distribuição de materiais estratégicos como alumínio e borracha. A prioridade era atender os combatentes considerados úteis, ou seja, aqueles que podiam reincorporar-se ao trabalho ou a tarefas de instrução. Os veteranos com deficiências severas eram destinados a instituições de longa permanência, onde as próteses cumpriam uma função mais simbólica do que prática. Estas tecnologias eram apresentadas em exposições públicas como prova da suposta superioridade científica alemã. Os arquivos médicos da época mencionam braços mecânicos controlados por movimentos do ombro e dispositivos que permitiam segurar ferramentas ou armas ligeiras. Feitos de alumínio anodizado ou aço temperado, requeriam alta precisão técnica. Engenheiros de Otto Bock e do Reichsinstitut für Orthopädie experimentavam com distintos acoplamentos para melhorar a mobilidade. Em alguns casos, empregavam-se conexões intermutáveis que permitiam adaptar a prótese a diversos usos, desde tarefas agrícolas até manuseamento de maquinaria. O uso de próteses avançadas também cumpria uma função propagandística.
Os noticiários mostravam soldados amputados que voltavam ao trabalho ou desfilavam com os seus novos dispositivos, reforçando a ideia de sacrifício e recuperação sob a liderança de Hitler. Nos discursos do partido, o veterano mutilado era exaltado como símbolo de resistência. A tecnologia ortopédica convertia-se assim num instrumento ideológico que unia medicina e propaganda. À medida que a guerra se prolongava, a produção descentralizou-se. As oficinas de Berlim e Hanover foram trasladadas para zonas rurais para evitar os bombardeamentos. Os técnicos incorporaram plásticos sintéticos, como a baquelite, para suprir materiais escassos, e desenvolveram métodos de moldagem mais rápidos. Cada prótese era numerada e registrada pelas autoridades médicas. Cerca de 1944, existiam milhares de veteranos equipados com dispositivos modulares de fácil reparação. O trabalho de Otto Bock durante o Terceiro Reich deixou um legado ambíguo. Por um lado, contribuiu para o progresso técnico da ortopedia. Por outro, fez parte do sistema econômico nazi e empregou mão de obra forçada. Após 1945, Max Neder manteve o controle da companhia e colaborou com as forças de ocupação para continuar a produção com fins civis. Os seus designs serviram de base para as próteses do pós-guerra na Alemanha Ocidental e foram adotados em hospitais aliados. Os estudos sobre a evolução das próteses elétricas reconhecem que várias soluções modernas derivam daquelas experiências. Os braços mioelétricos e as articulações controladas por impulsos elétricos têm a sua origem nos experimentos com cabos tensores e molas da época. Embora os nazis não tenham chegado a criar dispositivos automatizados, assentaram as bases da biomecânica aplicada. Na reconstrução da Alemanha do pós-guerra, muitas dessas patentes foram retomadas pelas mesmas companhias que tinham trabalhado para o regime. Nos arquivos da Orthotics and Prosthetics Library, descrevem-se provas com próteses de alimentação elétrica na década de 1940. Os engenheiros alemães exploraram o uso de pequenos motores para mover dedos e pulsos artificiais. Estes projetos não se completaram antes do final da guerra, mas inspiraram os programas de investigação dos Estados Unidos e Reino Unido nos anos 50. A tecnologia criada para os veteranos do Reich terminou influenciando o design de próteses funcionais modernas. O fim do conflito deixou um enorme número de feridos e amputados em toda a Europa. Muitos veteranos alemães, beneficiários das próteses produzidas sob a NSKOV, integraram-se no sistema sanitário do pós-guerra. As fábricas que sobreviveram continuaram a operar sob a administração civil. Os avanços técnicos alcançados durante o Terceiro Reich, como o uso de materiais leves, articulações precisas e sistemas de sujeição rápida, marcaram a origem da ortopedia moderna e serviram de base para o seu desenvolvimento nos anos posteriores.